Graça e paz, irmãos. Graças ao Senhor que Ele nos concede mais esse tempo a estarmos diante dEle, dependendo da Sua graça e da Sua unção, para nós darmos sequência, àquilo que nós iniciamos semana passada, que é jejuando pelos interesses do noivo. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nos encomendamos em Tuas mãos mais uma vez nessa manhã, reconhecendo que precisamos da Tua graça, carecemos da Tua unção para falarmos a Tua palavra. Encomendamos os nossos corações na mão do Senhor, colocamos esse ambiente, colocamos cada um de nós aqui, Senhor. Reconhecemos que temos necessidades e que carecemos, que o Senhor fale aos nossos corações. Por isso nos ajude, Senhor, e nos conduza a Ti mesmo. Que o nome do Senhor seja glorificado e que o Senhor venha ter lucro nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, desde a semana passada, quando eu saí daqui, eu subi conversando com Dulce, chegamos em casa conversando e um desses versículos que eu falei ainda está pulsando no meu coração, algo que me deixou assim, foi inclusive um dos versículos que nós iniciamos a ministração e eu queria, com a ajuda do Senhor, ver esse assunto junto com os irmãos. Mateus 4, especialmente o verso 2, que diz assim, o 1 e o 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Essa parte depois teve fome, eu confesso que até então não tinha pensado detidamente diante do Senhor sobre essa parte. E nós fomos discutindo esse assunto e a partir do que eu saí daqui, aquilo começou a me mover e eu comecei a meditar, a orar sobre esse assunto e depois eu fui ver, acho que eu vou ler com os irmãos um comentário de um dos irmãos que eu encontrei, dentre os que encontrei, que falam sobre esse assunto de depois teve fome. Ele diz o seguinte, versículo 2: e quando ele tinha jejuado, depois teve fome. Ele estava tão absorvido em oração que só depois de 6 semanas de meditação ele sentiu a necessidade de comida. Mas embora sua humanidade tivesse sido elevada e seu senso espiritual acelerado, por isso na época, quase inconsciente e rapidamente, isso o deixou prostrado fisicamente e completamente exposto a ataques, em certas condições mórbidas que envolvem uma abstinência mais ou menos total dos alimentos. Um período de 6 semanas geralmente provoca uma crise, após a qual a demanda por alimento é renovada com extrema urgência. Esse é um comentário púlpito comentário, não tem o nome do autor, foi o que eu encontrei lá, esse comentário. A questão é a seguinte: Nosso Senhor estava tão focado, estava tão interessado pelos interesses do Pai, que quando ele se lança naquele período de tempo em jejum, o comer não era naquele momento o principal, a necessidade primária naquele momento era o interesse do Pai Celestial. Aí eu me lembrei também, enquanto nós estávamos conversando, me veio aquele versículo lá, quando ele estava à beira do poço com aquela mulher samaritana. Os discípulos chegaram
disseram: ué, será que alguém deu comida a ele? Ele disse: não, uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, enquanto ele estava naquele período ali, o desejo dele era tão intenso para que o propósito de Deus se cumprisse. Ele veio com aquela missão, e ele estava aqui enquanto homem, e ele focou-se tanto no que era celestial, que ele passou aquele tempo em jejum, em oração, meditando diante de Deus, que isso não... ele não sentia fome, porque o foco dele era tão grande na necessidade do Pai, que só depois, quando completou-se os 40 dias, é que ele veio a ter fome. Ele sentiu a necessidade, mas enquanto estava naquele período, ele não sentiu fome, por causa do seu foco, do seu propósito. Os irmãos entenderam esse assunto? Então, esse assunto de que, não, para eu jejuar, eu não tenho que sentir fome. Espera aí. E aí, quando é que você vai jejuar? Você precisa ter um propósito no coração, um desejo. E o Senhor vai te conceder a graça necessária para isso. Mas enquanto que você não atravessar o limiar desse assunto, você não vai experimentar sobre esse assunto. Enquanto nós ficarmos apenas na teoria sobre esse assunto do jejum, nós iremos somente fazer teoria e não iremos experimentar e fazer coisas que estão longe de nós. Então esse era o assunto. E um versículo também, eu estava ali meditando, Paulo lá em Romanos 12, verso 1, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. No Antigo Testamento apresentava-se um animal lá sobre o altar, e ele era queimado no seu lugar, prefigurando e falando como um tipo do nosso Senhor. Mas agora está dizendo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então somos chamados a apresentar o nosso corpo, nossos corpos como sacrifício vivo. Vamos voltar aqui aonde nós paramos na semana passada, em Lucas 5, 33 ao 35. Que nós temos que tomar cuidado nos dias em que vivemos, com as ênfases que nós temos visto sendo tão asseveradas por aí, para que esse assunto ele não fique fora da nossa consideração, por conta do nosso amor ao corpo. E eles lhe disseram, Lucas 5, 33 ao 35, e eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? O noivo tem o direito sobre a vida dos seus convidados. Nós somos dele. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então nós paramos aqui nesse assunto, estávamos considerando, e também devemos falar a respeito do caráter coletivo do jejum. Às vezes nós falamos de jejum e falamos de uma coisa muito assim particular, individual, mas tem um caráter coletivo, que foi o primeiro, o primordial, quando se introduziu esse assunto nas Escrituras. Foi lá no mês 7º, no 10º dia, o povo é chamado coletivamente a jejuar, todos sem exceção. Assim começa esse assunto. Será que hoje ele vai ficar meramente reservado a alguns que irão fazer individualmente o jejum?
Nós não teremos tempos de jejum coletivo. Junto ao rio Ahava foi proclamado um grande jejum. Esther também proclamou um grande jejum. Os irmãos ali na igreja de Antioquia estavam jejuando juntos. Então nós temos que pensar nessas linhas mestras a respeito desse assunto do jejum. Vamos ver Mateus 9, do 15 ao 17, e retomando a nossa consideração, que na nova aliança, o nosso Senhor, o noivo, Ele trouxe esse assunto em uma nova perspectiva. Ele não anulou o assunto, Ele não revogou, Ele apenas trouxe o assunto e o colocou em uma nova perspectiva para a nossa consideração, e Ele mesmo jejuou, nos dando o exemplo. Mateus 9, do 15 ao 17. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Olha o assunto, para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Quer dizer, ele já chegou aqui, já chegou falando de um casamento. Ele já nos colocou em perspectiva, ele já nos colocou alerta de que nós, como noiva, iríamos casar com ele. Mas só que tem preparativos. Então, quando nós pensamos a respeito desse assunto, quando nós pensamos a respeito desse tempo de espera, nesse tempo de espera tem um assunto que Ele, enquanto noivo, Ele coloca-nos a meditar e a pensarmos a respeito desse assunto em relação a Ele. Tirando, como eu falei antes, tirando fora o assunto da religiosidade, do legalismo e da justiça própria desse assunto. Tem que estar fora. Esse aqui é um assunto de relacionamento. Esse aqui é um assunto de estar buscando os interesses do noivo, que já já virá e se casará com a sua noiva. Essa é a perspectiva. Agora sim, mas irmão, você falou desde a semana passada, e eu estou aqui suspenso, eu não estou... Tudo bem, é pelos interesses do noivo, mas eu não posso jejuar pelas coisas que acontecem na minha vida, por alguma coisa que eu tenha necessidade. Pode e deve. Pode e deve. Você precisa, nós precisamos jejuar. Só que nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Todos nós fomos vocacionados, fomos chamados com um propósito. E pode ser, e sempre é, que por conta dos interesses do noivo, você pode estar no meio dessa tribulação que você está, no meio dessas dificuldades, desses problemas severos, desse sofrimento que você está, talvez porque você não está entendendo o seu chamado, e o Senhor vai permitir que isso aconteça. E quando você está mais interessado pelo assunto, e você vai considerar um tempo para você estar jejuando por esse assunto que tanto te debilita, que tanto leva você a clamar dia e noite, você quer levar esse assunto mais sério diante de Deus, e dizer: Senhor, esse assunto, Senhor, eu estou noite e dia clamando diante do Senhor que isso está me acontecendo, e eu quero considerar seriamente isso diante do Senhor. Entenda, irmão, o jejum não é para forçar Deus a nada. Como disse um irmão, você pegar agora, vai torcer pelo braço do Senhor e vai dizer: agora você vai fazer a minha vontade. Não é. O que acontece é que quando você se separa para jejuar, nós precisamos ter a mente seguinte: eu vou jejuar por esse assunto, eu estou com essa dificuldade, eu estou jejuando, tenho esse problema, tenho esse assunto, seja lá o que for. Mas o assunto é que eu e você, nesse assunto que nos acomete, aonde nós estamos aí nesse problema, nessa circunstância envolvido, Deus está falando conosco, mas os nossos ouvidos não estão apercebidos daquilo que Ele está falando, e nós separamos um tempo para jejuar, para ouvir a voz de Deus naquela situação.
porque senão nós podemos perder a perspectiva do assunto. Deus está usando aquela circunstância para trazer você mais perto de si, como diz aquele cântico do nosso irmão Deina Kondo. Bênçãos, problemas, triunfos, tragédias, são todos planejados para nos trazer para o Senhor. O Senhor prepara todas essas coisas para nos trazer ao Senhor Jesus. E às vezes nós estamos desorientados no meio do olho do furacão. E quando nós jejuamos, nós não queremos forçar Deus que Ele faça a minha vontade e me tire daquele problema. Isso no devido tempo vai acontecer, mas o mais importante é a lição que está aí nesse assunto. E eu e você não iremos jejuar para forçar Deus a fazer o que Ele não quer. Nós precisamos estar diante dEle para entender, para cooperar com o Espírito Santo. Alguns chegam a dizer: o irmão está se consagrando. Não está consagrando não, irmão, está se humilhando. Consagração tem que ser todo dia. O irmão está em consagração. Não está em consagração não. Ele está em humilhação, com a boca no pó, dizendo: Senhor, eu estou nessa situação e não estou entendendo o que está acontecendo comigo. O Senhor pode estar aí insistindo comigo em alguma coisa, eu estou tão obstinado quanto um burro. E eu peço misericórdia, eu boto a minha boca no pó, eu separo esse tempo porque eu não estou entendendo. Eu quero te ouvir, Senhor, porque separar esse tempo aqui para estar com o Senhor, para entender, e para que aquilo que o Senhor começou a fazer, o propósito do Senhor em eu estar nessa situação, se cumpra de acordo com a tua vontade. Eu não perca tempo, porque eu preciso preparar atavios para aquele dia. Isso muda a perspectiva da nossa vida, uma vida centrada em si mesmo. Eu quero me livrar de sofrimento. Só isso. É só isso? A vida cristã é só isso? Pare de sofrer, desarmando os crentes nesses dias tão difíceis. Então, toda vez que nós consideramos um tempo de jejum, é um tempo que eu e você deve ter um coração de humildade diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou passando por essas circunstâncias, mas eu não entendo, eu quero te ouvir. O Senhor está falando a mim nessa circunstância, mas eu não estou entendendo. Então eu vou separar um tempo para estar contigo, para te ouvir mais de perto, para entender esse processo no qual eu estou, para que o Senhor não perca nada e eu seja transformado. Que a gente ora, mas a nossa cooperação está muito tímida ou muito aquém daquilo que deveria ser, para que o Senhor avance naquilo que Ele quer. Mas às vezes a gente, no meio da situação, a gente começa a querer calar nossa consciência, empurrar o assunto para lá, deixa de canto, vai melhorar e tal. Mas tem outras pessoas que está sentindo aquilo, está dizendo: tem alguma coisa aí, eu preciso ir ao Senhor, preciso considerar que eu estou com um problema na minha audição espiritual. As faculdades do meu espírito estão meio entenebriadas e eu preciso que o Senhor se compadeça de mim e me ajude a ouvi-lo e a vê-lo nessa circunstância que estou passando. As lições maravilhosas da sua graça. Isso muda a perspectiva. Isso nos leva de fato ao propósito original com respeito ao jejum, que é: nesses dias virão em que o noivo será tirado, e nesses dias sim jejuarão. Quais são os dias? Ele já foi tirado, ele está próximo de voltar, e nós estamos nesses dias. Então a gente precisa considerar o que nós estamos fazendo do nosso corpo em relação ao nosso noivo, com respeito às nossas prioridades. Com isso eu não estou dizendo que alguém que tem diabetes seja descuidado com esse assunto. Não, toma muito cuidado. Você precisa consultar o seu médico, você precisa ver isso. Mas os demais que têm saúde plena, que ainda podem, interessante
me chama a atenção com respeito a biotipos e idades. Ana tinha 84 anos e jejuava noite e dia. Aqui não tem ninguém de 70 anos, de 60 até que tem uns pingadinhos. De 50, uma boa parte, de 40 tem uma grande multidão que está entrando, mas ainda está com saúde, ainda pode se dedicar ao Senhor, não precisa demorar muito tempo para entender esse assunto, para desfrutar do Senhor com respeito ao jejum. 84 anos, imagine. Então vamos voltar. Mateus 9, 15 ao 17. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Não pode, não deve, é contra a natureza, é contra como que diz? As leis das celebrações daquela época. O noivo está ali com os convidados, é alegria total, é festa, é pulo, vai comer bem, vai tomar do melhor vinho, vão se alegrar, é uma alegria assim. É tanto que as festas, hoje não, hoje a gente tem, marcou que era o casamento 7h30, aí dá 9 horas, 10 horas, termina o casamento, os irmãos vão para a lua de mel, os convidados vão para casa, até que se satisfez ali, se alegrou, mas pronto, passou. Mas naquela época no casamento demorava muito, eram as festas que se celebravam assim, por muitos dias. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Eles hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu confesso que muitos anos atrás, talvez décadas, quando eu comecei a ler esse assunto, eu digo: Senhor, não estou entendendo, por que logo após o Senhor fala de jejum, o Senhor vem falar sobre... falar de remendo, de pano novo em veste velha, vinho novo em odres velhos. Eu confesso que não entendi. Aí o tempo foi passando, eu comecei a meditar nisso aqui. Eu digo: Senhor, então o Senhor está falando aqui das dispensações, irmãos, das alianças aqui. Estavam na velha aliança, quer trazer o assunto do jejum cá, os fariseus e a turma ali está forçando Jesus. Os discípulos fariseus, falando sobre os discípulos de João e tal, eles têm essa prática do jejum, mas o Senhor vem aqui para colocar um parâmetro aqui nesse assunto. Ele vem colocar as coisas em perspectiva. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Imagine uma veste velha, aí você pega um pano novo, que poderia ser bem modelado, cortado e fazer uma veste nova para a pessoa. Você vai tirar um pedaço, ele já está com a roupa toda mulambada, toda acabada, velha. Naquela época a turma usava mesmo, viu? Usava, tomava banho, enxugava no corpo, ou senão às vezes quem não tinha, botava lá no sol e ficava lá com a roupa íntima lá escondido atrás de um arbusto, qualquer coisa, só esperando o sol secar, e secava rápido. Eu creio que em 1 e 2 horas uma roupa daquela estava seca e tal. Aí uma veste daquela usada, aí você vai cortar um pedaço para botar um pedaço da nova, vai passando, mas a veste continua velha. Então veja o que o Senhor Jesus está querendo nos dizer com isso. Ele não está trazendo algo novo para ser colocado apenas um pedaço do pano novo do que ele está trazendo numa veste velha para remendar. O Senhor não veio para remendar a nossa história. O Senhor não veio para colocar um remendo. Ele quer dar vestes de salvação. Então, ele está dizendo: não, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Ou seja, o Senhor Jesus está pegando coisas cotidianas, coisas que eles entendiam muito bem, todo mundo sabia isso aqui. E depois ele vem:
nem se põe vinho novo em odres velhos. Outro exemplo com coisa cotidiana, todo mundo tomava vinho, todo mundo conhecia vinho e sabia onde era que colocava aquele vinho guardado e preservado para ter o melhor desfrute daquele vinho no tempo certo. É um odre, que era uma vasilha, que era um recipiente de couro, e pegava aquele vinho novo, que era aquele suco de uva, colocava ali dentro, e ali a fermentação aquele odre estava novo, ia inchar, porque o vinho ia começar a fermentar, e ele ia também acompanhar a moldagem daquela fermentação. Então, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho. Deus não é um Deus de desperdício. E os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Ou seja, uma veste é para conter o nosso corpo. O vinho e o odre, ou seja, o odre vai conter aquele vinho. Então estamos falando de conteúdo. Nós estamos em nova aliança. A realidade que o Senhor nos trouxe é muito além. E nós, enquanto homens que não eram convertidos, não podiam receber o Espírito Santo. Mas se arrependeu, creu no Senhor, o Espírito foi revivido, foi regenerado, e agora sim pode derramar vinho novo, porque o Espírito preparado para receber todas as realidades do Senhor. Então as coisas começam a se encaixar no nosso interior, o vinho começa a fermentar, as coisas começam, e você pode, porque você está numa nova realidade, você recebe a direção do Espírito no seu interior, aquilo começa a te incomodar, começa a mexer contigo, para lá e para cá, e aquilo o Senhor vai sendo formado em você. Então, vinho novo em odres novos. Então, ele pega esse assunto e relaciona ele, mescla ele com o assunto do jejum. Ele não queria que algumas coisas da tradição que se acumulou, que foi acrescentado pelo homem ali, ficasse. Então, esse assunto do jejum eu reconheço, e ele jejuou, mas ele aqui vai dizer: não, agora é um novo momento, agora o jejum é por conta do noivo, e algumas coisas precisam ser pensadas. Vamos ver Mateus 6, do 16 ao 18. Aqui ele adianta mais, ele vem agora colocar alguns marcos com respeito ao que os seus discípulos, ao que a sua noiva iria fazer no período enquanto ele não viesse para a grande festa de casamento. Quando jejuarem, ele não está falando aqui no condicional. Às vezes a gente quer colocar um condicional aqui, mas não existe. Aqui não é se jejuarem. Pode ser que aconteça lá que um jejue, outro não. Está tudo bem. Não. Ele está dizendo aqui quando, ou seja, está falando de algo que sempre irá acontecer. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Então a turma já estava pegando o jejum e fazendo de troféu para estar se apresentando nas praças. Os santos, os piedosos são aqueles que estão lá com aquela cara lá triste, com o cabelo todo desgrenhado. No dia que tiver feira lá, que tiver mais gente, ele está lá no canto da praça lá. Aí o pessoal fala: olha, está vendo ali? Todo mundo está vendo ali como ele jejua? Aquele homem é um santo de Deus. Então a turma já estava usando o jejum de uma maneira para barganhar atenção, interesse, uma série de coisas, mostrar a sua piedade em público. Pois eles mudam a aparência do rosto
Nós nem precisamos disso. Quando você está jejuando, você já não está com a cara muito boa. Você começa a perder até, como é que diz? O brilho vai embora. Já nem precisa. Mas a turma aqui estava querendo uma coisa mais, assim, hard, uma coisa bem expressiva mesmo, para chamar, para ganhar a atenção do povo. Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam. Então o jejum agora é um assunto de exibicionismo. Aí o Senhor está chamando a atenção. É isso aqui que eu quero passar um espanador e jogar fora. Isso aqui é que eu não quero. A gente precisa prestar atenção no que o Senhor está falando conosco nas Escrituras. A fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então o foco aqui é ver que ele está jejuando. Então o Senhor está dizendo, não é isso não. O foco aqui é os meus interesses, é o noivo no centro do assunto. Não é para ninguém estar se exibindo por aí. Não é o homem estar no centro do assunto do jejum. O centro é Cristo, é o noivo, é os seus interesses. Ele vai ter bodas, vai ter casamento, e Ele quer que nós, como noiva, nos importemos de tal forma que o nosso viver expresse essa preocupação, esse interesse por esse dia de casamento. Isso seja uma marca no nosso viver diário. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Já receberam recompensa. Não é uma coisa oculta que naquele dia ele vai receber mais alguma coisa, não, já recebeu. Pode ficar tranquilo, todo mundo já viu a ele, já bateu palma para ele, já deu e tal, jogou uns confetes nele, arroz, seja lá o que for, e ele já está reconhecido, já foi. Naquele dia não tem mais nada para receber. Ao jejuar, aí o Senhor Jesus agora vem colocando as linhas mestras do assunto. Ao jejuar, arrume o cabelo. Levantou de manhã, você está lá num templo lá, que você está diante do Senhor. Levantou de manhã, toma seu banho, faz todo o seu asseio, penteia o cabelo. Se tem uma pastinha, pode postar a pastinha, aquela tina, bote o que você quiser, para não parecer que você está jejuando. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, que a turma ali estava deixando o cabelo todo solto e não estava nem se importando com o assunto de lavar o rosto, porque o assunto era ser visto mesmo. Mas aqui o Senhor está dizendo, para aí. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Então ele está dizendo, esse assunto aqui é um assunto de relacionamento, uma coisa secreta entre você e Deus. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado. Olha como a gente às vezes tem umas interpretações dos assuntos, a gente precisa tomar muito cuidado. O assunto é do coração. Mas vai lá, vamos falar aqui entre nós. Nós temos 5 presbíteros. 2 deles vão sair aí, o Senhor e vão estar separando o tempo para estarem jejuando. Passou 24 horas, a turma não viu. 48, irmão, qual o problema? Cadê o irmão? Vamos acionar a polícia. O irmão sumiu e tem que dar, depois de 24 horas, tem que dar como desaparecido. Aí a religião, mas não pode falar com ninguém, irmãos. São irmãos em responsabilidade. Tem responsabilidade com os irmãos. Não pode dizer a ninguém que está jejuando. Preste atenção, irmão. Olha só, irmãos, vamos tomar cuidado com essas coisas, irmãos. Cuidado, irmão. A pessoa que está jejuando, os 2 amados irmãos, ou 3, ou 4, ou 5, não tem nenhum interesse que ninguém saiba, mas só que não pode. Nós temos leis e tem uma congregação grande de irmãos que 1, 2 ou 3 daqui a pouco, irmão, cadê o irmão? Não, irmão, o irmão separou um tempo, está lá com os irmãos lá em retiro espiritual e tal. Aí a pessoa entende e fica tranquila, a gente já sabe, todo mundo já sabe. Estão jejuando sim, mas eles pediram para aparecer? Eles querem aparecer? Mas aí às vezes nós às vezes queremos
romper a barreira do assunto e mais adiante, os irmãos já perderam já o galardão porque todo mundo está sabendo, irmão. Por favor, vamos considerar as coisas. Os irmãos precisam, nós precisamos, e ninguém está querendo aparecer. O assunto é que você não pode ficar escondido, né? Deixando o povo tudo preocupado, o povo daqui a pouco quer acionar a polícia, já quer... Não, passou 24 horas, a gente já vai lá em cima dar uma queixa já que os irmãos estão sumidos e tal, foi sequestrado, sei lá. Os irmãos entendem? É a mesma coisa, me permitam os irmãos, a mesma coisa. A gente às vezes é tão assim com as coisas, a gente deveria ser conosco mesmo, né? Mas imagine, uma irmãzinha, às vezes acontece no nosso meio. Uma irmãzinha, irmão, tem necessidade de um irmão ali, eu queria vir aqui. Ela é uma pessoa que tem um encargo, está chamando 10 irmãos aqui. Irmão, vocês podem contribuir ali para a gente ir de direção àquela necessidade, daquele irmão, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Não, eu só dou minha oferta se for num gasofilaço. Ninguém pode ficar sabendo, ô irmão. Tem sabe umas coisinhas assim, umas coisas assim... sei lá, parece uma religiosidade, não sei o que é, um espírito de religiosidade, sabe? A pessoa quer ser ortodoxa de qualquer jeito, umas coisas assim. O irmão está dando ali, a irmã está com o coração, ela não vai falar a ninguém que foi você que deu. É família, a gente fala de família, mas não, tem que ser só via gasofilácio. Então são umas coisas assim, sabe, que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, acontece, porque o jejum foi chamado, e a princípio é coletivo. Então pode ser que um grupo de irmãos ou de irmãs queiram considerar um tempo de uma semana aí, para diante do Senhor. A gente sabe que eles estão lá, mas eles não pediram para ninguém saber. Mas a gente sabe, a gente fica na paz, tranquilo. Nós entendemos, somos adultos. Entendeu, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas tem que ser secreto, eu vou me esconder, vou lá, agora eu vou pegar um voo para lá, para não sei para onde, ninguém vai ficar sabendo. Vamos ver aqui Atos 13, 2 ao 3. Falando aqui naquela época lá, ali em Antioquia. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Interessante. Primeira viagem missionária aqui, que nós vemos ali, o chamado de Paulo. Eles estavam o quê? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. É uma prática apostólica. Eles entenderam muito bem o que o Senhor disse quando estava aqui, o que o noivo disse. Vamos mais adiante no mesmo livro, vira a página talvez, Atos 14, 23. Diz o seguinte: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Era um assunto tão sério, o assunto de estabelecimento de presbítero, que eles não só oravam, mas também jejuavam, porque era um assunto muito delicado, escolher presbíteros. Então, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, você vê aqui uma prática apostólica. E quando eles estabeleceram presbítero naquela cidade, eles jejuavam também, não só oravam. E aqui o exemplo de Paulo, 2 Coríntios 11, 27. Ele fala: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Ou seja, esse é um assunto, uma prática apostólica, o assunto de jejuar. Não é um assunto tão simples, é de prática apostólica. E nesses últimos momentos aqui, eu queria só considerar algumas coisas. Eu penso que quando nós falamos sobre esse assunto de jejum, vai que o irmão, a irmã vê esse assunto e quer entrar, quer praticar esse assunto, de repente até fazer jejuns prolongados, por que não? E aí resolve fazer logo de cara, uma semana, 10 dias, ninguém vai morrer por causa disso, 20 dias. Mas só que as delicadezas que precisamos nesse assunto é em todos os aspectos, mas eu penso que o assunto mais que requer a nossa maior atenção e cuidado não é o começar, não é durante o jejum,
mas sim a quebra dele. Muita gente já deu mau testemunho e já foi parar em hospital por não observar algumas coisas com respeito à quebra de jejum. É o mais delicado, que você pode ir com o coração e você começa, daqui a pouco, que você está focado no assunto, você começa a orar ao Senhor e vai, e daqui a uns 3 dias, seu estômago começa a entrar naquele momento de calmaria, lá vai ele. Daqui a pouco você passa lá do 5º dia, está tranquilo, aí você pode ficar até quando você tem a carga no assunto para você orar, você vai avançando. Mas se você faz uma semana de jejum, vamos falar no mínimo de uma semana, o seu organismo, o seu estômago, ele já diminuiu de tamanho, não está caindo suco gástrico ali, ele está se encolhendo. E se nós batemos direitinho aqueles pratos e a gente come bem, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você pode ter um benefício enorme do jejum, de um jejum prolongado. Um benefício enorme para o seu corpo. Eu estou falando aqui, irmão, o propósito central é espiritual, é por conta do noivo. Mas nós não podemos desconsiderar o assunto da medicina, o assunto da fisiologia do corpo. E a gente precisa tomar muito cuidado para você não ter um benefício de um lado e às vezes alguns problemas irreversíveis no seu corpo por causa de uma quebra de jejum mal orientada. O moço passou não sei quantos dias lá, jejum prolongado, e foi quebrar o jejum com a canja de galinha, batendo a canja de galinha e ir direto para o hospital. Então, pelo menos as literaturas que tenho observado é que, se você considerou uma semana estando diante do seu jejuando, 10 dias, 15, 20, seja lá quanto tempo for, é aconselhável que a mesma quantidade de tempo você passe sem ingerir carne, derivados de proteína animal. Considere uma coisa, quem entende de carro, quem tem carro, quem é mecânico, quem conhece um pouco de mecânica, entende. Se o motor ele for levado para retífica, você ajusta ele todinho, ele está como novo. O que é que os mecânicos vão dizer para você? Para você ir agora o quê? Amaciando ele, né? Ir devagarzinho com ele para amaciar. E você sai de um período de 10 dias, 15, uma semana, irmão. Vá devagar, porque seu corpo foi feito um monte de ajuste, um monte de retífica. Como é que diz? O processo no seu corpo tirou muita toxina. Inclusive, durante esse período, não se desanime. Se você tiver náuseas, enjoos, isso é sinal de que o seu corpo está funcionando muito bem. Não é que você deve parar, não. Que você tem que continuar tomando muita água, hidratando e fazendo todas as necessidades que você precisa excretar. Você precisa estar fazendo todas as necessidades que o seu corpo precisa. E se você não tiver, se você tem problema de constipação ou que você tem problema de ventre preso, irmão, considere tomar uma lavagem. Considere. Vai ser muito benéfico. Por quê? Há muitos anos atrás comecei a ler uma literatura, me parece que indiana, falando sobre esse assunto. Eu fui pesquisar, mas depois eu não prestei muita atenção no assunto, mas depois, quando eu fui ler uma literatura de uns irmãos, e os irmãos consideram o seguinte: você está ali, aí você está avançando, aí vai passando 5 dias, 6, 7, uma semana e tal, e você não foi no sanitário? Não. Você precisa sim, precisa de uma lavagem. Por quê? O nosso corpo é tão perfeito que ele vai começar a procurar, ele vai começar a quebrar. Onde tem reserva no seu corpo vai começar a ser quebrado. Então você vai começar a sentir algumas coisas, algum gosto que você não goste muito na sua garganta. A língua vai expandir um pouco mais.
E você vai sentir coisa que até, às vezes, até tomar água, você vai começar, a sua natureza começa a repugnar. Mas é porque o corpo está funcionando, está quebrando coisa, enzimas, está acabando um monte de coisa lá dentro, aquelas reservas de gordura estão sendo quebradas. E isso produz algumas sensações, algumas coisas. E aí seu corpo está funcionando perfeitamente, você está tomando água e aquilo vai. E se tem acúmulo no nosso intestino, o corpo vai buscar lá as reservas no que está dentro do seu intestino. Ele vai procurar sugar alguma coisa das suas fezes, e isso vai intoxicar o seu corpo, vai lhe causar problemas terríveis. Então precisa limpar o intestino. Se você está normalmente excretando normalmente as coisas, porque precisa estar liberando essas coisas, ótimo, porque se você não fizer, aí a pessoa está com todo o desejo, com todo o encargo, com todo o amor, querendo jejuar, mas não observa essas coisas, e a gente pode ter um prejuízo para o organismo, para o corpo da pessoa. Dizer, você pode ter, não tenha medo, cuidado com o que eu estou falando, ouça com atenção o que eu estou lhe dizendo, para depois você não pensar coisa diferente e você ser desestimulado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se for feito, mal feito, e não tiver as observações que devem ser feitas, a quebra do jejum como deve ser feito, podemos ter problemas no nosso organismo irreversíveis. Os irmãos estão me ouvindo? Assim como há benefícios que são autofagia, lembrei a palavra. A autofagia no seu corpo vai estar funcionando. Então vai tendo quebra de um monte de coisa. E às vezes alguns falam, inclusive o pai da medicina indicava aos seus discípulos que deveriam fazer jejuns prolongados, até de 40 dias. Por que ele falava isso? Porque ele sabia do benefício que tem para o corpo. Inclusive tem uma turma aí falando de jejum intermitente e tal, mas não é o nosso propósito. Estou apenas citando o que é da ciência, que a gente precisa saber para nós não sermos ignorantes, a gente querer um benefício espiritual e acabar com o nosso corpo. Não é isso. A gente tem que tomar muito cuidado, hidratar bem o corpo, cuidar e ter um duplo benefício, por que não? Agora, o principal propósito é o noivo, mas devemos cuidar. Eu confesso que se eu falasse esse assunto, como eu já falei há muitos anos atrás, eu não consideraria esse assunto da ciência e da medicina, mas eu percebo que precisa, porque pode ser que tenha irmãos e irmãs que queiram, se interessem, e o Senhor dá direção para entrar nesse assunto. Procura quem tem mais experiência para lidar com esse assunto, que às vezes você não sabe, você está tendo algumas experiências, o corpo está tendo algumas manifestações e você não conhece a fisiologia do corpo, você não sabe o que acontece num período desse, você fica desesperado. Primeiro sinal, vou parar aqui agora, eu já estou a cabeça, eu estou tendo náusea, eu estou tendo um enjoo e tal, eu vou parar. Não, isso tudo está acontecendo porque o seu corpo está funcionando bem, está jogando fora toda a toxina. E quando está jogando fora, uma outra coisa, terminou um período desse, se você for fazer um jejum prolongado, como eu falei antes, se você passou 10 dias, considere seriamente, por causa do seu corpo, para cuidar bem do templo do Espírito Santo, mas 10 dias sem você comer nada de carne dessas coisas. E de repente, se você entra numa prática dessa, e o Senhor vai começar a lhe ensinar a ter mais consciência a respeito do seu corpo, da ingestão de açúcar, industrializados, sal, essas coisas. O próprio Espírito vai te ajudar a cuidar desse templo aí, para você ter mais benefícios e você ser mais produtivo para o reino de Deus. O culto que nós estamos prestando ao Senhor é um culto racional. Você vai passar a conhecer o seu corpo, para que você possa oferecê-lo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto que é racional, não é na emoção. Deus quer que a gente use, ó. A gente sabe o que é que Ele está fazendo, Ele está adorando, por que é que está adorando Ele? Aí você começa a ficar emocionado, você não entende o que você está fazendo. Você tem que entender o que é que está acontecendo. Você está adorando, por que você está adorando?
porque você reconhece quem Ele é. Então que o Senhor nos ajude nesse assunto, irmãos, para que o Senhor tenha lucro nesse assunto e nós possamos esperar o noivo como Ana o estava fazendo, em adoração. Ela jejuava e ela adorava ao Senhor, e nós já estamos os dias estão se aproximando e nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o noivo. E nesses dias, sim, jejuarão. Que o Senhor nos ajude a considerar esse assunto como nós precisamos considerá-lo. Amém? Graças a Ti, Senhor. Encomendamos esse tempo nas mãos do Senhor. Damos graça que o Senhor continue nos ajudando, nos dando entendimento, Senhor, sobre esse assunto. E muito obrigado por mais esse tempo, Pai. Em nome de Jesus.